Olá, gente bonita, bem-vindo ao curso As Festas do Senhor. E hoje nós vamos falar da sétima festa do ciclo de festas do Senhor, que é a festa de Tabernáculos, ou a festa de Sukkot. Essa festa a gente comemora dia 15 de Tisrei, ou de Tisri, mas na verdade, 3 dias depois de Yom Kippur, a preparação dessa festa começa a ser intensa. Todo mundo está correndo para montar a sua Sukkah. Sukkah é a palavra singular da palavra Sukkot. Sukkot é a palavra plural da palavra Sukkah, que quer dizer exatamente isso: tabernáculo, tenda. Essa festa, então, comemorada dia 15 de Tisrei, fala sobre a volta de Jesus. Nosso texto básico, como sempre, é Levíticos 23. Mas hoje eu vou querer ler contigo essa passagem para que a gente possa entender melhor essa festa, que fala tanto de alegria, da fidelidade do Senhor, da provisão do nosso Deus, de um povo que se alegra e celebra um Deus que foi fiel durante todo o percurso. Bom, vamos lá. Levítico 23, versículo 33. Abre tua Bíblia comigo, pega teu lápis, a tua caneta, faz as tuas anotações. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, preparando essa aula, o Senhor também vai falar contigo. E já peço desculpas porque algumas vezes eu vou ter que usar o lencinho aqui no meu nariz porque eu tô gripada, certo? E eu não queria deixar de gravar essa aula, porque eu não sei quanto a gripe vai passar. E aproveitei que eu tô me sentindo muito bem, bem disposta para gravar essa aula mesmo gripada. Versículo 33, vamos à aula. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia desse 7º mês, começa a festa das cabanas, ou festa de tabernáculos, do Senhor, que dura 7 dias. Olha que coisa linda. A sétima festa é celebrada no 7º mês e dura 7 dias. Sabemos que o número 7, ele é profético e ele fala sobre perfeição. Aponta para Jesus. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia, presta atenção, apareceu um dia a mais dessa festa. No 8º dia, façam outra reunião sagrada e também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem nenhum trabalho. Essas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora os sábados do Senhor, e fora as dádivas e os votos que vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando o 15º dia do mês 7, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos, salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em cabanas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Bom, nós vemos aqui que há um monte de direcionamento profético para nós, e nós vamos tentar passar por eles. E creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer revelação para você, vai trazer revelação para mim, vai trazer revelação para nossa descendência, para nossa casa, para nossa igreja, para nossa nação, através de todos esses elementos proféticos sobre essa festa. Nós vimos então que essa festa ela marca o fim da colheita. Acabou a colheita. Acabou a colheita? Então celebrem essa festa.
e tragam um dos melhores frutos que vocês colherem nessa festa para se alegrarem diante de Deus. Nós vemos que inicialmente, se olhar por cima, o papel histórico dessa festa era trazer à memória a fidelidade de Deus durante o tempo no deserto. A Bíblia diz assim: olha, morem em tendas, vocês e os seus filhos, durante esses 7 dias, para lembrarem que Deus foi fiel com a sua descendência no deserto. Então, morar em tendas durante essa festa, ou construir tendas, sucás, tabernáculos durante essa festa, primariamente tem um memorial envolvido. É lembrar da fidelidade de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus, quando se vivia no deserto. A palavra tabernáculo, gente, é uma palavra grega que vem do tabernaculum, que significa uma tenda provisória. É um lugar para se habitar, um lugar para se fazer morada. Porém, é um lugar provisório, não é permanente. Essa tenda, essa sucá, ela não é uma sucá para a eternidade. É uma sucá que vai determinar um tempo e lembrar um tempo. A palavra, como eu iniciei o vídeo falando para vocês, em hebraico, de tabernáculos é sucá. E o plural dessa palavra é Sukkot. Por isso que essa festa é conhecida como a festa de Sukkot, ou a festa de tabernáculos. Se você ler comigo Apocalipse 21, abre comigo lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Álfaga, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber da fonte da água da vida. Presta atenção nessa palavra, água da vida, certo? Então nós estamos vendo aqui que vai chegar a um tempo que o próprio Deus será o nosso tabernáculo. E que o príncipe, ele nos dará de beber dessas águas de vida, essas águas que geram vida, da fonte da água viva. E então a antiga ordem já passou. Apocalipse 21 e 22 está falando num tempo depois do milênio. Vocês podem ver que o conceito de tabernáculo já não é mais temporário, ele se torna permanente. E Deus é o nosso tabernáculo. Se vocês derem uma olhada no que Deus mandou nós fazermos nessa festa, para ser um memorial para nós e também um ensaio profético, ele diz que nós temos que construir cabanas, tabernáculos, tendas, sucás e habitarmos nela durante 7 dias. E nos dá 4 elementos com os quais nós devemos construir essas tendas. São 4 elementos proféticos. Em Israel, 3 dias, então, depois de Yom Kippur, a correria para montar a sucá começa. É lindo de ver. Por isso eu quero te convidar a subir a Israel para, como um modelo, como um ensaio do que virá, viver essa chamada do Senhor para subirmos em tabernáculos, como um ato profético de que tu crê que um dia o Senhor será o nosso tabernáculo. E fazer esse ensaio profético obedecendo esse chamado do Senhor, que nos chama para celebrar tabernáculos em Jerusalém, por obediência. Talvez a gente não tenha toda a revelação. Talvez não. Nós não temos toda a revelação. Eu me lembro que quando eu comecei a subir em tabernáculos, eu subi porque eu estava sendo chamada por Deus. Eu não sabia nada do que eu estou te falando agora. Eu sabia que existia uma festa chamada Tabernáculos. Eu sabia que era conhecido como a Festa das Nações. E parava por aí. E com o tempo o Senhor foi me acrescentando conhecimento, me trazendo experiências e me revelando a beleza dessas festas. Por isso que todos os anos nós subimos sim, obedecendo o chamado do Senhor, em tabernáculos a Jerusalém, para celebrar essa festa como um modelo profético do que está por vir.
Se a Páscoa é um memorial, se a festa das primícias é um memorial, tabernáculos é um ensaio profético. A Bíblia diz que nós devemos habitar então em 7 dias, e lá então em Jerusalém, lá em toda Israel, 3 dias depois de Yom Kippur, eles começam os preparativos. Eles vão lá comprar esses 4 elementos que nós lemos ali em Levíticos e começam a montar sucá por todo o país. Eles montam sucá no ponto de ônibus, na estação de trem, nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, nas casas, nos edifícios, nas sacadas dos edifícios, por todo lugar. Açúcar. Então, se você for pela primeira vez em Israel, em tabernáculos, você vai ver que a arquitetura da cidade está diferente. Porque açúcar para tudo quanto é lado. E aquelas tendas não estão durante todo o ano. Aquelas tendas estão ali só nesses 7 dias de festas. Então, eles montam essas sucais, eles montam essa tenda para que eles possam geralmente comer ali, receber os amigos ali, se divertir, adorar o Senhor. Eles convidam pessoas, eles alimentam quem passa, eles distribuem alimento para quem passa. Não é raro às vezes que nós estamos lá e as pessoas nos convidam para ir cear na casa delas, completos desconhecidos. Nós começamos a conversar, e as pessoas, se você quiser hoje à noite e jantar na sucá lá em casa, vocês são bem-vindos. Não é raro às vezes que isso acontece. Por quê? Porque é um mandamento, é uma ordenança do Senhor que se faça isso. E está lá em Deuteronômio, capítulo 16. Abre comigo. Deuteronômio, capítulo 16. Versículo 13. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegre-se nessa festa com seus filhos, com as suas filhas, com seus servos, com as suas servas, com levita, com estrangeiro, com órfão, com as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o seu trabalho, em toda a obra das suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes o ano, todos os homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolheu, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um deles trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Olha que lindo. Aqui ele fala sobre as 3 festas de peregrinação. Páscoa, pães asmos, depois a festa de Pentecostes e depois a festa de Tabernáculos. Essas 3 festas, o Senhor nos chama a celebrar ela em Jerusalém. Então, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, ele ia a Jerusalém nessas festas. Inclusive, hoje nós vamos ver Jesus nos trazendo uma grande revelação sobre as águas vivas em uma festa de tabernáculo, quando ele, os seus irmãos, os seus discípulos estavam subindo a Jerusalém para poder obedecer essa ordenança do Senhor. Se vocês observarem ali, se vocês puderam ver ali, ele diz assim, olha, se alegrem, né? Convidem órfãos, as viúvas, o estrangeiro, os levitas, os seus filhos, os seus servos, se alegrem perante o Senhor. Então, é uma festa, gente, onde todos, eles entendem que a vida, ela tem que ser todinha vivida em volta daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. O Senhor nos chamou para fazer coisas diferentes, em lugares diferentes e tudo para a glória do nome dele. Porém, no frigir dos ovos, todos somos dependentes dele. Nós não podemos somar um dia à nossa vida. Nós não podemos controlar a nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E quando a Bíblia diz que é para todos habitarem em tendas, e essas tendas têm que ser feitas com esses 4 elementos que nós lemos em Levíticos, ele está dizendo que somos todos iguais perante Deus. Ele está dizendo, se tu tiver mais, então, chame aquele que tem menos. Para lembrar a todos, independente da condição que eles estão vivendo, que perante Deus somos todos iguais. Fomos chamados para abençoarmos uns aos outros e que todos somos dependentes da provisão do Senhor, da proteção do Senhor. E que essa vida aqui e tudo que temos é só um tabernáculo que não é permanente. Ele
uma hora será substituído por esse tabernáculo que é eterno. Bom, Sucá, que quer dizer lugar de habitação temporária, ele é construído com 4 espécies, como nós vimos no livro de Levíticos, versículo 40. Fruta de árvore frondosa, ramos de palmeira, ramos de árvore frondosa, salgueiro de ribeiro. Bom, não traz especificamente, por exemplo, qual fruta ou qual ramo de árvore frondosa. Mas, de acordo com a realidade da agricultura em Israel e da tradição que foi se perpetuando com os tempos, eles usam a cidra, que se chama etrog. Daí eles chamam, tem a tamareira, que é o lulav, tem o mirto, que é essa árvore frondosa, que se chama hadassim, e o salgueiro de ribeiro, que era avot. Então, cidra, tamareira, mirto e salgueiro de ribeiro. Esses 4 elementos aqui, eles montam e decoram as suas sucás. Também são 4 elementos que, se você for a Israel, vocês vão ver que eles têm a cidra numa mão e os outros 3 elementos em outra mão, e eles saem para orar todos os dias com esses elementos, ok? E nós vamos falar sobre essa cultura, sobre essa tradição que eles têm de orar com esses 4 elementos. Então, eles montam a sucá deles com esses elementos. E com esses elementos você vai ver a sucá feita no hotel, a sucá feita numa casa de luxo, a sucá feita na rua, a sucá feita na estação de trem, e todos se alegrando. Muitos dormem com as suas famílias e muitos fazem as refeições ali dentro. Quando for para Israel conosco, tu vai ter o prazer e o desfrute de fazer as refeições dentro de uma sucá. Quando Jesus estava vivo, ou no tempo do templo, essa festa ela nos traz muitos ensinos, que para isso nós temos que olhar e aprender como funcionava o templo, qual era a tradição, quais eram os elementos proféticos, o que eles usavam como elementos proféticos, o que esses elementos proféticos simbolizavam, porque se tu olhar por fora com um olhar religioso, preconceituoso, antissemita, tu vai dizer, esses ritos, isso aí é rito pagão, para que fazer isso? Mas nós evangélicos adoramos um ato profético, né? Pois, vamos aprender com eles, que já há 3.000 anos atrás estabeleceram atos proféticos. Vamos olhar esses elementos e ver o que aqueles elementos, que para nós que não temos o controle da cultura, são só misticismos religiosos? Vamos lá, gente. No tempo do templo, no segundo dia dessa festa, porque o primeiro é Shabat, no segundo dia dessa festa, os sacerdotes, eles se dividiam em 3 grupos. Vamos dar uma pausa aqui e vamos falar sobre o sacerdócio, sobre como eles trabalhavam no templo, no tempo do templo, certo? A Bíblia nos ensina, lá em 1 Crônicas, que durante 15 dias do ano, o grupo de sacerdotes que trabalhava no templo, ele mudava. Que haviam 24 turnos de sacerdote, que 15 dias por ano serviam no templo. Então, a cada 15 dias, mudava o turno. O turno se iniciava, a contagem dos turnos, no primeiro mês do ano, do calendário litúrgico, ou seja, 1º de Nissan, no mês da Páscoa. E nas festas de peregrinação, ou seja, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, todos os sacerdotes eles tinham que subir ao templo para colaborar no trabalho do templo, que era muito mais intenso, porque todos os judeus subiam para Israel. E a quantidade de sacrifícios era muito maior. Então, a contagem dos turnos, quando nós fazemos as contagens dos turnos, nós não podemos esquecer de colocar essas festas e entender que a contagem dos dias para os turnos, elas têm que pular essa festa, ok? Nós vamos chegar da importância desse detalhe lá mais adiante. Então, todos os sacerdotes de Israel, eles subiam para Jerusalém para ajudar no trabalho do templo, durante a festa de Tabernáculos. No segundo dia da festa de Tabernáculos, presta atenção, todos os sacerdotes, assim como em Yom Kippur, eles se vestiam de branco. Todos estavam vestidos de branco. E eles se dividiam em 3 grupos. Um grupo que ficava no templo fazendo o sacrifício das ofertas. Outro grupo que pegavam ramos
de tamareira e saíam pela porta do rei, pela porta ocidental, pela porta dourada, e iam em direção ao vale com ramos enormes, gente, com metros de ramos. E eles iam sacudindo esses ramos numa marcha toda organizada. Outro grupo de sacerdote, então o terceiro, saía pela porta das águas e se dirigia ao tanque de Siloé, lá no tanque de Siloé, carregando uma jarra, uma vasilha de ouro na mão. Ali, na porta dourada, ficava um sacerdote com um jarro de prata cheio de vinho. Então, a cidade toda parava e acompanhava a marcha dos sacerdotes. Presta atenção. Já escutou falar sobre essa marcha de quem crê, né? Vê de onde veio essa ideia. E vê de onde vem a marcha em Jerusalém. A marcha das nações em Jerusalém, que nós participamos. Vem do tempo, do serviço do templo. Então, esses três grupos se dividiam, a marcha dos sacerdotes começavam, o sumo sacerdote carregava essa vasilha de ouro até o tanque de Siloé, aonde ele enchia aquela vasilha com o quê? Com águas vivas, chamado de Ma'im Haim, águas vivas. E eles faziam isso declarando e cantando o Salmo 118. Agora eu quero que tu imagine comigo. Templo, sacerdotes, a multidão. Eu quero que você imagine Jesus vendo tudo isso. Um grupo de sacerdotes recebendo sacrifícios e fazendo sacrifícios como ordena a palavra do Senhor. Outro grupo com ramos de tamareira gigantescos nas mãos, fazendo a marcha deles, saindo pela porta do Messias e indo para o vale, né? De Jerusalém, um ato profético de Jerusalém para as nações. Ao mesmo tempo, pela porta das águas, o sumo sacerdote carregando uma vasilha de ouro, indo para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, para pegar o Ma'im Haim, as águas vivas, no tanque do enviado, no tanque de Siloé, e agora todos fazendo a marcha de volta, e a multidão acompanhando a marcha dos sacerdotes. Quando os sacerdotes, com os ramos enormes de palmeira, se aproximavam do templo, você escutava o ruído do movimento desses ramos. Eles sacudiam esses ramos, fazendo um ato profético das nações, então, para Jerusalém, para o templo. E esse som era chamado do som do Ruach, do som do Espírito. Ele representava aquele som daquelas centenas de sacerdotes carregando aqueles ramos, fazendo aquele movimento dos ramos, entrando então com aquele som maravilhoso que fala sobre o Espírito de Deus entrando no templo. Pela outra porta, então, estava entrando o sumo sacerdote com as águas vivas nos ombros e outro grupo de sacerdotes seguindo. Ali naquela porta do Messias, tem um sacerdote com uma vasilha de vinho nas costas e todos estão entrando pelas portas para ir em direção ao altar. Quando eles entram na porta, um homem chamado o flautista, que em hebraico a gente chama ele de transpassado. O transpassado era a figura do Messias. O flautista, com uma flauta, ele vinha tocando um hino de adoração. E então, sim, os sacerdotes podiam começar a adentrar dentro do templo, seguindo o transpassado, a figura do Messias. Ele se posicionava na frente do altar. E então, os sacerdotes podiam se aproximar do altar. O sacerdote, com a vasilha de vinho, derramava sobre o altar. O altar já estava cheio de sacrifícios. O sacerdote, com as águas vivas, com as águas purificadoras, derramava sobre o altar. Nesse momento, os sacerdotes com as palmeiras se colocavam ao lado do altar e fechavam o altar, representando uma açúcar. Olha que coisa mais linda. E eu tenho certeza que você já está lembrando de passagens bíblicas que você já leu e que talvez não faziam muito sentido, porque não conhecia o contexto do texto.
Mas quando a gente aprende o contexto do texto, a gente vê que todo esse mover profético, a água sendo derramada junto com o sangue, com o vinho, o transpassado guiando o sacrifício. Você lembrou de Jesus que foi transpassado na cruz. E quando ele foi transpassado, sangue e água saíram do lado dele. Então, tudo isso era um mover profético. Eles conheciam as escrituras. Não era um rito religioso sem significado ou um misticismo cultural. E para quem não tem discernimento e entendimento, pode-se pensar que é exatamente isso. Agora lê comigo o Salmo 118, que era o salmo que eles entoavam. Salmo 118. E vamos ler o versículo 25, porque o salmo é longo. Vamos ler a partir do versículo 25. E era isso que todos estavam cantando. Os sacerdotes, os levitas, os homens, as mulheres. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós o abençoamos. O Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és, ó meu Deus, graças te darei. Ó Deus meu, eu te exaltarei. Esse Salmo 118 é a linguagem profética daquilo que estava acontecendo no templo. Enquanto isso, os homens estavam com ramos de palmeiras nas mãos, adorando ao Senhor, dançando e agradecendo pela colheita, pela fidelidade do Senhor, pela chuva que Ele tinha mandado, que possibilitou que eles tivessem uma colheita. As mulheres estavam com fitas nas mãos brancas, dançando e cantando. Esses tecidos com que elas dançavam e cantavam eram usados para colocar fogo durante a noite em espécies de menorá durante toda a cidade, durante todas as noites. Espécies de menorá, elas eram iluminadas e o povo se alegrava muito e dançando e cantando e usavam esses panos, esses trapos brancos que elas dançavam durante esse momento profético para durante a noite iluminar todinha Jerusalém, que continuava em festa de adoração. Quando eles tinham esse mover profético, eles estavam dando graças ao Senhor e também orando para o Senhor para o próximo ano, sabendo que eles dependiam do Senhor para a chuva, para a colheita, para a semente, para a semeadura, para a força e para o vigor do trabalho. Quando nós vemos todo esse mover profético e abrimos as nossas Bíblias, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João capítulo 8. Vai lá, João capítulo 8. Vamos começar, na verdade, no capítulo 7, gente, porque ali começa o Senhor indo para Jerusalém, porque era a festa de tabernáculos. Olha o versículo 37. Então, Jesus, seus discípulos e os seus irmãos, eles foram para Jerusalém porque era a festa de tabernáculos. E agora, no último dia da festa, Jesus revela algo muito importante. A Bíblia diz assim no versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu rio fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente, este homem é profeta. Outros disseram: ele é Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Então Jesus, vendo todo esse mover profético e percebendo que eles não estavam discernindo o tempo e a pessoa dele, que eles fizeram de todo esse mover profético, de todos esses elementos proféticos, de todo esse templo no tempo que o Senhor tinha dado para eles, só uma religião,
Jesus está ali na festa porque ele é o tabernáculo, ele é a festa, ele é o rio de águas vivas e está dizendo que é dele que fluem essas águas e que quem beber nunca mais terá sede. Mas eles não estavam entendendo o que o Senhor estava falando, apesar de conhecerem as Escrituras. Isso é um perigo que nós corremos até hoje, de reduzirmos as Escrituras a nosso entendimento, a nossa cultura, ao nosso discernimento, a nossa revelação, o que é pior ainda, né? Porque a Bíblia explica a Bíblia, e engessarmos, como se tudo fosse um ritual religioso e não um mover profético. E tudo que nós estamos fazendo, as palmeiras sendo movidas, representando o sair do Espírito de Jerusalém, agora a volta do Espírito para Jerusalém, o transpassado representando o Messias, a água e o vinho sendo derramados no altar, o clamor pela bênção do Senhor e a gratidão pela bênção do Senhor até então. E ali, o Messias, o transpassado, poucos meses antes de ser transpassado, ele está se revelando e o povo não está entendendo. E eles estão dizendo, estão cantando o Salmo 118, que fala sobre Jesus, fala sobre a festa de tabernáculos, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Essas foram as palavras que Jesus disse, entrando em Jerusalém, poucos dias antes da festa da Páscoa. Não mais me vereis, até que digam: Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui Jesus nos dá mais uma dica. Eles estão cantando nessa festa e declarando isso, e o povo não está entendendo, porque ele está engessado na sua mente. Agora lê comigo Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Agora vai comigo no versículo 11. Novamente pergunto, diz o apóstolo Paulo, certo? O apóstolo Paulo está dizendo isso. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação aos gentios, para provocar ciúme em Israel. Lê lá no versículo 15. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão, vida dentre os mortos. Aqui mais uma dica do apóstolo Paulo, falando que a ressurreição dos mortos está conectado com a salvação da casa de Israel. Agora vai no versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Ó igreja, escuta isso. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, e desviará de Jacó a sua impiedade. E essa é a aliança que faço com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa vossa, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Esse versículo aqui, dons e chamados irrevogáveis, está falando sobre o chamado da casa de Israel. E às vezes a gente olha para todo esse cenário e diz que é um rito religioso, e se ensoberbece, e não quer aprender o contexto do texto, e lê a Bíblia e cria histórias. Quando nós lemos o Senhor em Jerusalém, no último e grande dia da festa, falando sobre as águas vivas, nós não conhecemos esse contexto. Nós temos que olhar e estudar como é que funcionava o templo.
Existem muitos registros sobre isso. E aprender e ver ali os sinais proféticos. E não nos deixarmos também endurecer. Porque o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis sobre a casa de Israel. Como vocês viram ali, a Bíblia descreve o 7º dia da festa como o grande dia da festa. Em hebraico quer dizer Rosana Rabá, ou o grande dia da salvação. Era assim que essa festa era conhecida. O 7º dia da festa era conhecido como o grande dia da salvação. Nós vimos então que a 7ª festa, celebrada no 7º mês, dura 7 dias. E no 7º dia é o Rosana Rabá, o dia da grande salvação, o grande Hosana. Quando nós vemos isso, nós logo conectamos com o milênio. Nós sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º dia descansou. Que Ele santificou e separou o Shabat. E nós, às vezes, olhamos para isso e tornamos algo religioso, sem entender que descansar, primeiro, é mandamento, não é uma opção. Segundo, que Deus estabeleceu ordem para todas as coisas. Então, ele marcou no calendário um dia específico. Ele separou e santificou um dia. Certo? Não é o dia que tu escolher. Segundo o Senhor, ele fez isso no sábado. Mas, na verdade, isso estava apontando profeticamente, e todo esse conjunto aponta profeticamente para o grande milênio, para o 7º milênio, para o grande milênio de descanso, para o reino do Messias, para o milênio aonde o Senhor vai reinar com aqueles que tiverem um nome escrito no livro da vida. Veja comigo o versículo 15 do Salmo 118. Versículo 15 do Salmo 118. Alegres brados de vitória ressoam da tenda dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças do Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graça porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exaltemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. Então, nós vemos aqui que toda essa declaração que é feita, que é contextualizada em tabernáculos, para os hebreus tem a ver com a vinda do Messias. Nós sabemos que é o retorno do Messias. E nós esperamos e aguardamos e podemos nos alegrar nessa festa, podemos entender que estamos fazendo um modelo profético, vivendo antecipadamente, chamando à realidade aquilo que virá. Você provavelmente já percebeu que há um modelo profético aqui que nos ensina sobre o milênio e sobre como viveremos o milênio. Abre comigo agora em Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Gente, a festa de tabernáculos, ela está conectada com a restauração de Israel. Ela está conectada com aquela passagem de Romanos 11, onde diz que quando a salvação chegar a todos os gentios, então Israel será salvo. Amós, capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará todas essas coisas. Nós temos coisas muito importantes aqui. Está falando, então, que depois da palavra ser divulgada em todas as nações, depois
de Rosh Hashanah, durante a grande perseguição, a grande tribulação até Yom Kippur, que é um período ainda de salvação. Nesse tempo, Israel será salvo. Israel irá prantear aquele que lhe transpassaram. Irão reconhecer o Messias, a qual eles deram as costas. Eles dirão, Baruch Rabá, Peshem Adonai. E aqui diz outras coisas muito importantes, que o tabernáculo, quer dizer, a adoração que existia no tempo de Davi, o Senhor vai restaurar ela. No tabernáculo de Davi, antes do templo, a adoração era 24/7. Isso quer dizer, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Havia adoração e danças. E ali ele diz assim, olha, que o Senhor vai buscar, né, o remanescente de Edom, aqueles que se refugiaram lá em Petra e que resistiram até o fim. Agora lê comigo Zacarias 14. Por isso que futuramente nós iremos fazer uma viagem para Petra, para nós vermos aonde ficava Edom, aonde fica Petra, e estudarmos um pouquinho, buscarmos do Senhor um pouquinho de revelação sobre os últimos dias. Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Isso já está falando, gente, do milênio. Para vocês verem que a festa de tabernáculos, ela continuará sendo celebrada, vivida, como memorial e como ato profético até Apocalipse 21, durante o milênio. As festas do Senhor continuarão sendo celebradas. Então, versículo 16, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Senhor, o Rei, para celebrar a festa das cabanas. Se algum deles, dentre os povos da terra, não subir para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Aqui nós estamos falando do reino milenar, do reino do Messias. E essa festa continuará sendo celebrada. Nós iremos na festa de tabernáculos para adorar o Senhor. Essa festa fala sobre os últimos tempos, gente. É uma revelação da parte de Deus sobre os últimos tempos. Agora, abre comigo João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como o do unigênito, vindo da parte do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra, viveu entre nós, no hebraico, ele usa a palavra sukkah. Quer dizer, ele tabernaculou no meio dos homens. Então, por isso que João nos diz, olha, Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele tabernaculou conosco. Ele habitou no nosso meio. Daí nós vemos lá em João 7, Jesus indo para a festa de tabernáculos e dizendo que as águas de Siló, ou da fonte do enviado, da fonte de Siló, na verdade são eles. Eles tinham que beber daquilo que saía de dentro dele, que aquilo ia gerar vida. Agora lê comigo Isaías 44, versículo 3. Hoje nós vamos usar um pouquinho mais a Bíblia, para nós entendermos melhor essa festa tão linda. Isaías 44, versículo 3. O conceito de águas vivas, gente, não é algo do Novo Testamento. É algo que era muito falado e muito bem entendido já no Antigo Testamento. 44, versículo 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto aos regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Agora abre comigo no capítulo 58 de Isaías, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol
e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, reparador de ruas e moradas. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se você chamar delicioso o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Então, você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então, vocês veem que eles conheciam todos esses textos proféticos que apontavam para tabernáculos. Agora lê comigo Joel, capítulo 1, versículo 28. Perdão, Joel 2, versículo 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, todos esses textos, gente, eles conheciam, eles tinham moveres proféticos, mas quando o tabernáculo de Deus veio para habitar no meio dos homens, eles não reconheceram, porque eles estavam cauterizados na sua mente. Eles estavam cauterizados na sua cultura, no orgulho da sua cultura, do seu conhecimento, e não perceberam o mover de Deus. Não todos, muitos. Mesmo assim, gente, o Senhor tem promessas de restauração. O vento do Espírito vai voltar para Jerusalém. Agora, falando ainda sobre o grande sábado do Senhor, vamos falar sobre o 8º dia. Bom, a festa tem 7 dias. Fala sobre o reino milenar. Fala sobre o milênio do Senhor. E agora, esse 8º dia, esse Shabat. Nós sabemos que 7 fala sobre perfeição, mas o número 8 fala sobre uma plenitude de perfeição. E o número 8, essa festa, ela aponta para Apocalipse 21 e 22. Quando, sim, o tabernáculo eterno habitará entre os homens. E daí não haverá tabernáculo, nem sol, nem lua, nem nada desta ordem que conhecemos. Quando nós vemos Apocalipse capítulo 7, abre comigo, versículo 9, nós vamos ver uma figura daquilo que acabamos de estudar. João está usando do contexto da sua cultura e do seu conhecimento para trazer para nós uma profecia, um ensino sobre algo que vai acontecer e ainda não aconteceu. Porém, quando nós lemos, às vezes nós não discernimos o que significa essa figura que ele está descrevendo. E ele diz assim, no versículo 9 de Apocalipse 7. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando ramos de palmeiras, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então, quando nós líamos, nós não entendíamos que todos, homens e mulheres, vestidos de brancos, com ramos de palmeira, adorando o Senhor, né? Aquela figura do transpassado, a água, o vinho, aquilo tudo para nós não existia na nossa cultura evangélica. Agora passa a existir esse contexto. E nós lemos agora o livro de Apocalipse e sabemos que João está descrevendo uma visão que ele teve
de algo que ele também conhecia e de algo que ele também vivia, que era aquele modelo profético que era celebrado todos os anos no templo. Quando você lê Isaías 49, vocês vão ver exatamente essa descrição. Então, gente, muitos dos que ficaram, né, entre Rosh Hashanah até Yom Kippur, quando nós estudamos nas aulas passadas, eles irão sim ter a possibilidade da salvação. E esse evangelho que vai ser pregado durante essa grande tribulação será pregado, como Apocalipse nos ensina, pelos 144 mil judeus. Está lá em Apocalipse 7, Apocalipse 14. Esses 144 mil não são de qualquer nação. Esses 144 mil são judeus e está ali de todas as tribos que eles estão vindo, que o Senhor vai chamar, que o Senhor selou, que o Senhor separou, que não se achou nada na vida deles, nem uma mancha e nem uma mácula. E o Senhor colocou um selo sobre eles e eles serão usados para levar a salvação. E pelo que nós entendemos hoje, nós não temos certeza absoluta, vão ser esses refugiados que irão estar em Petra e que o Senhor vai buscá-los. E eles entrarão, então, em Jerusalém com o Senhor. A festa de tabernáculos também é conhecida como a festa das nações. Então, se tu for para... Nós vimos, acabamos de ler aqui, que serão de todos os povos, né? Tanto em Joel nós lemos isso, como nós acabamos de ler aqui, que todos os povos eles estarão diante do Senhor. Acabamos de ler isso em Apocalipse. A festa de tabernáculos também é muito conhecida como a festa das nações. Isso pela parte dos judeus, certo? Por isso que nós somos muito bem-vindos durante essa festa lá, porque eles sabem que é a festa das nações. E que todos que abençoarem Israel serão abençoados. Que sempre houve gentios no meio da nação. Desde a saída do Egito, nós sabemos que muitos estrangeiros saíram com eles. Nós vemos na sucessão, na ascendência de Jesus, muitas mulheres que não eram judias. Ruth não era judia. Raabe não era judia. Né? Então, quando nós falamos sobre tabernáculos e sabemos que também é conhecido como a festa das nações, isso se dá por causa de Deuteronômios 32, versículo 8. E o que quer dizer isso? Quando o povo entrou, quando Jacó entrou no Egito, foi um grupo de 70 pessoas que entraram com ele. E a Bíblia diz que Deus decretou que também seria o mesmo número das nações. Então, 70 também representa o número das nações. Quando Salomão, ele inaugurou, dedicou o templo, ele deu uma oferta para o Senhor de 70 novilhos ou ovelhas, eu não tenho certeza, mas de 70 animais ele sacrificou pelas nações, dizendo que todas as orações que foram feitas naquele lugar, virada para aquele lugar, o Senhor ia atender. Depois, durante a festa de tabernáculos, no tempo do templo, toda a festa de tabernáculos, também eram sacrificados 70 animais pelas nações. Sim, todas as festas de tabernáculo, todos os dias da festa, eram sacrificados 70 animais pelas nações. Então, eles sabem que na vinda do Messias, na volta do Messias, todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, que adorarem verdadeiramente o Senhor, estarão presentes para adorar o Senhor e participarão dessa grande festa com o dono da festa, reconhecendo o dono da festa e bebendo dessa água da vida. É o plano de Deus, gente, reunir todas as nações em Jerusalém. Vamos ver comigo, de novo, Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Versículo 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Então, nós sabemos que Zacarias 14 está falando exatamente desse tempo do reino milenar, e sempre foi a intenção do Senhor que todas as nações se juntassem em Israel como um só povo. Nós vimos aqui
claramente que é um chamado para as nações essa festa. Hoje, quando nós vamos para Israel, nós vemos que as nações estão subindo cada vez em número maior. O entendimento da festa, o entendimento de obedecer esse chamado, de fazer esse ato profético, esse ensaio profético, tem sido escalonado nas nações. O Espírito tem despertado e chamado as pessoas. E cada vez mais é o número de nações que tem subido a Israel para celebrar o Senhor na festa de tabernáculos. As 6 festas anteriores, elas falam de um Deus provendo salvação e de um homem lutando contra o pecado. Essa 7ª festa fala da alegria da vitória final. Nós não iremos mais lutar contra o pecado. Nós iremos adentrar no reino milenar. O Senhor irá reinar e nós iremos nos alegrar. A festa de tabernáculos é uma festa de vitória, de regozijo, de trazer à memória a fidelidade de Deus e também de celebrar com o Senhor o que o Senhor tem prometido para nós e a fidelidade de Deus durante todos esses anos. O Senhor foi fiel na tua vida durante esse ano? Suba a tabernáculos e adore o Senhor com ações de graças, porque é sobre isso essa festa. 6.000 anos de árduo trabalho, mas o 7º ano, o Shabat do Senhor, o Shabat que foi feito para o homem, para o descanso do homem, vai chegar. O 7º dia, a 7ª festa, será vivida por aqueles que persistiram na obediência. Vamos falar sobre algo que se discute muito, que é a data de nascimento de Jesus. Quando João fala que Jesus tabernaculou conosco, ele nos dá um indicativo de que Jesus possa sim ter nascido em tabernáculos. Por quê, pastora? Vamos estudar o que a Bíblia fala. Isso não é uma teologia, isso não é uma certeza, isso não muda em nada a nossa fé. Mas nos faz podermos fazer mais perguntas do porquê celebramos o que celebramos. E por que não celebramos aquilo que o Senhor nos manda celebrar? Qual é o poder maligno que está sobre isso? Quando nós vimos que José e Maria, eles estavam indo para Jerusalém, para Belém, na verdade, por causa do censo, e que Belém estava lotada de gente, nós sabemos que Belém não estava lotada só por causa do censo, porque a ordem era cada um ir para a sua cidade de origem. Então, tinham pessoas que iam para Belém, pessoas que sairiam de Belém. Porém, as pessoas estavam indo sim para o censo, mas também porque era a festa de tabernáculos. O censo teve um período de dias para que as pessoas pudessem ir e cumprir com a sua ordenança. Mas também as pessoas foram fazer o censo e também estavam se encaminhando para Jerusalém, que fica a pouquíssimos quilômetros. É uma caminhada que tu pode fazer até Jerusalém. Então Belém estava trolhada de gente, porque era a festa de tabernáculos, segundo alguns estudiosos. Por que as pessoas creem nisso? Daí nós vamos voltar lá no turno dos sacerdotes. A Bíblia nos ensina no livro de Lucas que Zacarias estava cumprindo o seu turno no templo quando o anjo lhe apareceu e revelou que a sua esposa ficaria grávida. A Bíblia nos ensina que Zacarias era do turno de Abadias, ou seja, ele estava no 8º turno anual e tinha que trabalhar 15 dias. Esse turno de Abadias, gente, ele cai mais ou menos no mês de junho. Início, meio, final, depende do calendário, né? Nós temos que olhar o calendário lunar. Fazendo uma conta, nós vamos ver então que João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, que estava ali no 8º turno, no turno de Abadias, quando a Bíblia nos diz que Maria foi ter com Isabel, Maria, que o nome dela é Miriam em hebraico, foi ter com Isabel, a sua prima, e ela estava de 6 meses, e ela ficou ali 3 meses, nós sabemos então que João Batista nasce em dezembro, Maria volta
E o cálculo que se faz, então, é que Jesus nasceu entre setembro e outubro, em plena festa de tabernáculos. Quando nós vemos a Bíblia falando que Jesus ele foi envolto em panos, esses panos, a palavra que se usa para esses panos onde Jesus foi envolvido, eram aqueles pedaços de tecido que as mulheres dançavam nas noites em tabernáculos, os quais eram queimados para iluminar a cidade durante a noite, para que eles continuassem festejando, adorando o Senhor e dançando nas ruas, e que embelezava Jerusalém. Lembra que o turno dos sacerdotes começa em 1º de Nissan, que todos os sacerdotes tinham que ir nas festas, e que o 8º turno de Abadias cai em junho, por causa da contagem do calendário litúrgico. Então nós sabemos que julho, mais ou menos, Isabel engravida, vocês podem ver em Lucas 1, e também estudar os turnos em 1 Crônicas, capítulo 24. 1 Crônicas, capítulo 24, que fala sobre os turnos dos sacerdotes e como isso funcionava. Segundo Lucas, capítulo 1, o anjo Gabriel, ele avisou Maria da sua gravidez, e quando ela foi ter com Isabel, Isabel estava com 6 meses. E ela ficou 3 meses com Isabel. Outra evidência, gente, é dos pastores e dos animais estarem nos campos quando os anjos foram anunciar, o nascimento de Jesus. Dezembro e janeiro é inverno, neva naqueles lados. É um inverno rígido. Não existem pastores e nem animais de noite nos campos. Eles estão guardados e protegidos do frio, da chuva, da neve. Então, eles estarem nos campos aponta para um tempo onde a temperatura, o clima é muito agradável e ainda quente, que é o caso do mês de setembro e outubro, que ainda é quente em Israel, é final de verão. Quando nós olhamos todos esses detalhes assim, nós percebemos então e descartamos dezembro, descartamos janeiro, vemos que João diz que ele tabernaculou conosco, nós vemos todos os sinais proféticos de que ele é o tabernáculo de Deus, então, profeticamente, ele nasceu em tabernáculos, e se declarar as águas vivas é algo muito profético. Se essa é a data do Senhor da parte de Deus, isso é muito profético. Nós também vamos ver que, independente da data dele nascer, porque a Bíblia não nos dá claramente a data, ela nos dá indicativos, que a data do nascimento de Jesus para nós deve ser celebrada, se é para ser celebrado, em tabernáculos. Porque ele é o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Mas se nós não quisermos celebrar o nascimento de Jesus, porque não temos certeza da data, nós não precisamos celebrar. Mas celebrar a data do nascimento de Jesus, de acordo com o calendário pagão, e dizer que é uma festa de família, não existe senso e lógica nenhuma. Porque todo sábado nós temos uma festa em família e não é celebrada. Nós temos tabernáculos e não é celebrada. Por que então usar de uma desculpa, de uma estratégia humana, de um discurso bonitinho, enfeitadinho, de que é uma festa de família? Por que não nos alinharmos com os céus? Por que insistimos no paganismo? São coisas que nós temos que nos perguntar. Agora, vamos falar um pouquinho do 8º dia de festa. Então, a Bíblia fala dos 7 dias e diz que o 8º dia também é Shabat, 22 de Tisri. 22 de Tisri, em Jerusalém, em Israel, entre a comunidade hebraica, entre os judeus e os cristãos que seguem uma cultura mais próxima deles, é o dia da Simchat Torá, da alegria da Torá. Por quê? Porque eles dividiram a leitura bíblica de acordo com o calendário civil. Então, no mês de Tisri, eles acabam a leitura anual e recomeçam a leitura anual.
E eles acabam a leitura anual, porque eles dividem a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, a Haftará, os profetas, e também para os messiânicos, para aqueles que usam esse modelo de leitura bíblica, o Novo Testamento, em porções semanais. Então, todo sábado muda a porção. E nós temos uma semana para ler e estudar essa porção de leitura da Bíblia. Em 22 de Tisrei, acaba-se a leitura da Bíblia e recomeça-se a leitura do novo tempo dessa Haftará, dessa Torá, que a gente chama de Parashá, né? Dessa divisão da leitura bíblica anual. Nesse 8º dia, há uma festa linda em Israel. Você vai ver centenas e centenas de pessoas dançando com os rolos da Bíblia, da Torá nas costas, da Torá e dos profetas nas costas, dançando na rua, celebrando a lei, celebrando a palavra de Deus, celebrando a palavra dos profetas. É lindo demais. Esse é o 8º dia da festa, que é um costume que se tem em Israel. Algo muito importante sobre esse dia é que a última leitura, a última parte de Deuteronômios, que é lida e estudada nesse dia 22 de Tisrei, ela é feita pelo noivo da lei, Hatan Torá, pelo noivo da lei. Então ele lê ali o livro de Deuteronômios e encerra aquela leitura, e então se levanta um outro homem que vai fazer a leitura de Gênesis 1, 2, 3 e de Josué 1, que vai dar o início à leitura de novo anual da Bíblia. E essa pessoa se chama noivo da aliança. Então, o noivo da lei, ele passa o rolo da Torá para o noivo da aliança. Olha que profético isso. Nós estamos falando de 2 figuras, de Moisés e do Messias. Então, o noivo da lei passando para o noivo da aliança, de uma nova aliança, a Torá, a palavra. E o noivo da aliança, ele continua lendo, estudando e ensinando aquilo que foi dado por Deus para o noivo da lei. E é lindo de se ver isso, gente. Esse 8º dia da festa, se nós olharmos em João 8, Jesus estava lá em Jerusalém. Então começa aquele embate ali no final do capítulo 7, das pessoas cutucando Jesus, porque já estavam perseguindo Jesus. Jesus já sabe que eles estão procurando matá-lo, difamá-lo. Começa aquela perseguição intensa. Jesus, então, ele volta no 8º dia para Jerusalém. E ali acontece algo tremendo. E talvez a gente não tenha se percebido durante muito tempo. Uma mulher que é pega em adultério é levada até Jesus, no dia da alegria da lei. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles religiosos, então, pegam aquela mulher no 8º dia da festa, onde se celebra a lei, em adultério, e levam para Jesus. E dizem para Jesus: o que tu dizes sobre isso? Jesus não responde nada para eles. Jesus fala para ela, porque ele é a Torá, ele é o tabernáculo de Deus, ele é a água viva, ele é o cordeiro, ele é o leão, ele é o sumo sacerdote, ele é o Bereshit, ele é o filho. Ele olha para aquela mulher e diz: vá e não peque mais. Vá e não peque mais. O que os religiosos queriam? Que a lei fosse aplicada de uma forma punitiva sobre a vida da mulher. Jesus, que é a lei, que é a Torá, que é a palavra de Deus que se fez carne, que é o tabernáculo de Deus no meio dos homens, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha e diz assim: olha, vai e não peque mais. Ele liberta aquela mulher. Porque ele diz: quem não tem pecado pode julgar essa mulher. E era assim que funcionava. Para julgar uma mulher adúltera, ou para julgar um pecado e condenar à morte um pecador, a pessoa que estava acusando e condenando não podia estar em pecado. Mas a lei estava diante dos religiosos. E a lei
olha para eles e diz: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. O único que podia condenar aquela mulher era Jesus. Mas ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio para salvar, para libertar, para curar. Nós vivemos nesse tempo onde a graça abundante do Senhor nos alcançou. É como o Senhor fala no Antigo Testamento: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Ele fala: vai e não peque mais, ande em obediência. E aquele dia a mulher viveu verdadeiramente uma Simhat Torá, viveu a alegria da Torá, a alegria da lei na vida dela. Segundo os estudiosos, Jesus então nasceu na primeira festa, no primeiro dia da festa de tabernáculos, e no 8º dia da festa de tabernáculos, na Simhat Torá, ele foi circuncidado. Agora, pastora, como celebrar essa festa? Essa festa que fala sobre o dia que nós, a noiva do Senhor, iremos tabernacular com ele durante o reino milenar. Como é que nós celebramos essa festa que aponta ainda para um tempo que o Senhor será o nosso tabernáculo, depois do milênio? Hoje nós celebramos como a Bíblia nos manda celebrar. Nós montamos a nossa sucá. Há 14 anos atrás, nós montamos a primeira sucá na minha casa. Nós morávamos num apartamento com uma pequena sacada e ali já era frio aqui na Eslovênia. Nós montamos uma sucá e nós fazíamos as refeições com as crianças ali dentro. Você pode imaginar a alegria das crianças montando uma tenda na sacada do edifício e tendo piquenique toda noite. E ali, ao redor da mesa, ensinar as crianças a palavra do Senhor e nos alegrarmos pela fidelidade de Deus, trazendo em memória tudo que Ele fez durante esse ano, de toda a colheita que tivemos, dando graças ao Senhor, trazendo as ofertas ao Senhor, e também vivendo aquilo como um modelo profético do que ainda está por vir e que nós, a noiva do Senhor, iremos adentrar neste tabernáculo junto com o dono da festa. Então, gente, monte, se você desejar, uma sucá, um tabernáculo na tua casa. Se tu conseguir os 4 elementos, ótimo. Pegue os 4 elementos. Nós vimos que os santos que tiveram as suas vestes lavadas, lá de Apocalipse 7, eles também estavam com ramos de palmeiras na mão, adorando o Senhor. Se você quiser, monte a sua sucá do jeito que você conseguir. Se você tiver os 4 elementos, tenha os 4 elementos decorando a sua sucá. No primeiro dia é Shabat. Então, mesa postas, velas postas. Se você quiser, na primeira noite, você pode recapitular com seus filhos o último capítulo de Deuteronômio e ler e estudar esse último capítulo. E lá, no 8º dia, ler o primeiro Josué com eles. Seria muito bom que tu tirasse um tempo para ensinar Gênesis 1, 2 e 3 para os teus filhos. Que ali está a proposta original de Deus para o homem e o impacto do pecado sobre a vida do homem, da mulher, das famílias, na identidade, na confusão. E se você não fez o curso de Gênesis, eu quero te aconselhar a fazer o curso de Gênesis e estudar esses 3 primeiros capítulos de Gênesis com este curso. Que eu tenho certeza que foi o Senhor que me entregou esse curso, esse estudo, para que você possa se preparar para ensinar os seus filhos. E para entender também o quão profético é tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando ali. Faça piqueniques. Mas, se você entendeu no teu coração que dos céus foi te enviado um convite para que você suba em Jerusalém e celebre a festa de tabernáculos em Jerusalém, como nos ordena a Bíblia, diga sim a esse convite. Coloque pé na estrada e suba a Jerusalém para adorar ao Senhor em Sião. Nas rotas das festas, nós podemos perceber a graça e a misericórdia de Deus, que nos conduz para esse dia de tabernáculos. E como Deus insiste em nos conduzir para este lugar.
Que a graça e a misericórdia dele não desistem de nós. A rota das festas é um despertar de consciência, é um ensino profundo, é trazer à memória quem ele é viver pela esperança do que está por vir e é eterno. Traz ensino para a nossa casa, traz profundidade para a nossa vida com o Senhor. De Páscoa a Tabernáculos, anualmente, gente, nós estamos, na verdade, ensaiando as bodas do Cordeiro. O noivo vai vir e vai buscar a sua noiva. E nós iremos tabernacular com ele durante todo o reino do Messias. Na próxima festa, nós vamos falar sobre o Shabat. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. E que Ele possa trazer todas essas figuras e esses elementos proféticos para o teu espírito agora. Despertar o teu espírito. Para que tu se volte para o Senhor. Esse judeu que mora dentro de ti. E aprenda com Ele. Porque como diz João 4, a salvação vem dos judeus. João capítulo 4. Isso quer dizer, olhe para eles e aprenda o que é bom. Como diz o nosso apóstolo Paulo, amado apóstolo Paulo, retenha o que é bom. Pratique a cultura que edifica. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.